assunto é com Murilo Rocha. Bom dia, Murilo. Bom dia. Bom dia, Sinine, Luciana. Bom dia, J. Mendes. Bom dia, nossos ouvintes da Band News. Eu fiquei com inveja dele, porque eu fiquei escutando uns passarinhos no fundo enquanto ele gravava o áudio. Perdeu uma tranquilidade ali. Ele falou Zé Cândido da Silveira, né? Que ele estava caminhando por ali. Fiquei com inveja, viu, J. Mendes? Continuo escutando e também escutando os passarinhos aí. Que paz, viu? Que transmitiu o seu áudio aí. E os outros ouvintes também que nos ajudam a fazer o jornal com essas mensagens do trânsito super importantes aí, eles acabam sendo, né, nossos repórteres aí nas ruas de Belo Horizonte. Gente, falar de um assunto, vou virar um pouco um disco, né? Já falamos do debate, amanhã todo mundo já está sabendo, amanhã 10h30 na Band, debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, mas vou falar um pouco agora de um assunto chato, um assunto triste e sério, que é essa violência envolvendo os jovens e jovens de torcidas organizadas ligadas aos times de futebol aqui de Belo Horizonte, né? Tá sendo julgado agora 5 jovens da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, acusados de assassinato de um jovem de 20 anos, torcedor do Atlético, né? Dentro de um ônibus. Tem requinte de crueldade nisso. Eles cercaram o ônibus, fecharam a porta, jogaram bombas lá dentro e estavam com porretes de madeira, 3 porretes de madeira, e esse jovem sofreu, né? Foi espancado, enfim, tinha um negócio de fogo de artifício ainda também com eles, mas eu acho que a justiça tem que ser muito severa nesses casos, muito rigorosa envolvendo esses casos de torcida organizada, de violência por futebol, né? Porque é um motivo torpe, é um motivo banal você matar alguém porque esse alguém torce para outro time. Isso é muito grave. Essa violência foi até mais, eu acho que havia, vocês podem até me corrigir, mas eu tenho uma impressão que havia até mais casos há 10 anos, 15 anos, diminuiu, mas sempre que acontece, eu ainda acho chocante. Acho até mais chocante do que antes, ainda isso continuar a existir. Então acho que a punição tem que ser muito severa. E provavelmente, eu tenho quase certeza que os réus são jovens também. Sim. Você pode pegar a média deles, deve ser tudo com menos de 30 anos, né? E isso é muito triste, porque aí entra a responsabilidade da torcida organizada, sem querer generalizar, né? As torcidas organizadas, muitas delas são importantes para o futebol, ali para empurrar o time e tal, mas elas incitam nesses jovens, isso é inevitável, não há como fugir disso, um espírito de violência, né? Há embutido ali um espírito de violência, de extermínio do adversário, né? Então a Máfia Azul, como assim também a Galocura, as torcidas organizadas do Atlético, do Cruzeiro, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, aqui muitos dos seus integrantes entram ali e são criados dentro de um clima de violência, de extermínio, de desrespeito ao adversário. O adversário, no caso, o inimigo que eles transformam é apenas o torcedor do time, de outro time, né? Do rival do clube. E há muitos casos, a polícia vira e mexe, registra de encontros, né? Eles mandam WhatsApp, grupos, né? De WhatsApp, Telegram, para eles marcarem onde vai ser a pancadaria, onde vai ser o confronto, e geralmente terminam aí ou com mortos ou com feridos, gravemente feridos, porque as pessoas levam revólver, pedaços de pau, foguetes, bombas caseiras. Então é um absurdo. Eu acho que esses casos diminuíram, mas diminuíram um pouco, né? E é tão sem noção, é uma cultura de violência tão gratuita, que é isso, às vezes nem envolve a partida em si. A partida é lá no Mineirão, ou lá na Arena, e a pancadaria, o confronto, o embate, a guerra é marcada em outro bairro, numa estação de metrô, uma estação de ônibus. Eles encontram motivos, além da partida de futebol, para se degladiarem, para se matarem, para se agredirem. Então, acho que tem que ter uma responsabilização, sim, por parte das torcidas organizadas, no momento que elas criam essa cultura da violência, do extermínio. E muitos jovens, infelizmente, incorporam isso e vão para verdadeiras guerras contra outros jovens, e o resultado, como desse caso, que não é um caso tão novo, mas está sendo julgado agora, sendo julgado hoje, onde 5 integrantes da Máfia Azul estão sendo acusados de assassinato de um jovem de 20 anos. Você imagina o que esse rapaz tinha pela frente, você pensa na família, no pai, na mãe, no avô, na avó desse rapaz de 20 anos que morreu. Morreu por causa de futebol, porque estava com a camisa de um time, voltando dentro de onde de futebol, que foi cercado por integrantes de uma torcida organizada de um time de futebol.
Então, é um motivo muito banal, é um absurdo, né? Então, as punições têm que ser muito rigorosas, eu acho, nesse tipo de crime, para realmente inibir, né? É o exemplo, é para inibir que isso ocorra. E também a responsabilização das torcidas. E aí é uma questão polêmica, Sininho, Luciano e ouvintes. Muita gente defende, quando as torcidas organizadas promovem grandes atos de pancadaria, destruição, vandalismo, há muita gente que defende que o clube seja punido. Essa é uma questão, divide opiniões, tem muita gente que acha que o clube não tem nada a ver, mas a gente sabe que os clubes são coniventes muitas vezes com as torcidas, dão ingresso, pagam viagens, então há alguma relação sim, né? O Ministério Público de São Paulo, principalmente, já foi muito rigoroso com essa questão, tentou extinguir a torcida do Palmeiras, a mancha verde dos estádios, não deu muito certo, porque mesmo que as pessoas não vão com camisa, elas acabam juntando lá dentro, né? Então é uma coisa meio difícil, mas tem que ter punição, tem que ter conversas com os clubes e, se for o caso, também punições, né? Mas nesse caso de hoje é um caso bárbaro, como foi também uma vez que os atleticanos pegaram cruzeirenses na frente ali do antigo Marista Hall, nem sei como chama hoje, a Nossa Senhora do Carmo. Foi muito violento também aquilo. Imagens, né? Tinha imagens de agressão, pegando placa de fone, chutando cabeça. É uma violência, assim, desnecessária, gratuita. A gente, é uma violência gratuita que é fomentada nesse ambiente de torcidas organizadas de futebol. Então, esse episódio hoje, como eu disse, tem muito tempo que a gente tinha, assim, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, muito tempo não, mas acho que estão mais espaçados esses casos do que num passado recente. Mas mesmo assim, as punições ainda que estão choca vindo, muito, né? E espero rigor no julgamento, infelizmente, de jovens também, né? Só uma informação, Murilo, 2 torcedores da Máfia Azul já foram julgados nesse caso anteriormente. Chegaram uns 50 anos. Um pegou mais de 50 anos e um outro mais de 60 anos. Então as penas estão bem duras. É claro, tem toda a questão do recurso, a defesa entra com recurso, mas já é assim um alerta da justiça. Olha, gente, vai fazer baderna, vai brigar? Atenção, a pena tá aí, 50 anos para um, 60 anos para outro. Perfeito, Sinine. Eu acho que tem isso, tem a questão da pena muito rigorosa e depois o cumprimento da pena, né? Que no Brasil, infelizmente, aí o cumprimento da pena são outros 500, às vezes a pessoa não fica presa nem 4 anos, nem 5 anos, mas é importante essas penas grandes. Infelizmente, quando eu tô falando, até do ponto de vista do agressor, você imagina um jovem de 20 anos condenado a uma pena de 50, vai que fique 20 anos preso. Já vai ter perdido toda a juventude, vai estar em outro momento da vida, já vai estar envolvido em outras questões, né, que infelizmente acaba sendo contaminado dentro das cadeias. Então é complicado, viu? Acho que essas penas severas são importantes porque fazem pensar, sim, quem está nesse ambiente de torcida organizada, né? E o que passa na cabeça desse jovem não sair de casa apenas para brigar. Então, acho importante a justiça continuar mantendo essa postura rigorosa nesse tipo de crime.